bem, pessoal, vamos agora estudar a Lei 13.303 de 2016, também conhecida como Lei das Estatais ou Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Esta lei foi editada em 2016 para trazer regras especificamente para empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como as suas subsidiárias, em todas as esferas, em âmbito federal, estadual, Distrito Federal e municipal. Todas empresas públicas, todas sociedades de economia mista e todas subsidiárias dessas empresas são regidas por esta lei a partir de 2016. E foi uma grande alteração, porque até então não existia uma lei tratando especificamente dessas regras. E aqui nós temos, e inclusive temos muitas novidades para tornar mais eficientes as empresas estatais e também um regulamento próprio de licitações. Como a gente vai ver, a lei de licitações, a nova lei de licitações não se aplica a essas empresas estatais. As empresas estatais têm as suas regras licitatórias previstas nesta lei e no regulamento que cada empresa deve elaborar. Então, pessoal, nós vamos estudar aqui, sempre é claro com foco em concurso público, as regras sobre a lei das estatais, a Lei 13.303. Para falar sobre as estatais, nós temos que entender quem são elas e onde elas estão na administração pública. Porque a administração pública pode ser administração direta ou indireta. Na administração direta estão os órgãos públicos, por exemplo, Presidência da República e seus ministérios, Governo do Estado e suas secretarias estaduais, a Prefeitura e as suas secretarias municipais. Tudo isso é administração direta. Já a administração indireta são entidades criadas com personalidade jurídica própria. E essas entidades são criadas na forma de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. É claro que esta lei não se aplica às autarquias e às fundações. Esta lei que nós vamos estudar trata das regras apenas das empresas estatais, que são empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem, antes da gente entrar nos artigos da lei, eu preciso falar para vocês algumas características das empresas estatais para a gente entender do que a gente está conversando ao estudar esta lei. A primeira característica é que toda empresa estatal possui personalidade jurídica de direito privado. Isso é importante porque os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, possuem personalidade jurídica de direito público, assim como as autarquias. As fundações podem ser de direito público ou de direito privado. E as empresas estatais sempre são pessoas jurídicas de direito privado. Tem uma pegadinha que eles fazem em prova para tentar enganar vocês, dizendo que a diferença da empresa pública para a sociedade de economia mista é que a empresa pública é de direito público e a economia mista é de direito privado. Isso não é verdade, pessoal. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista são pessoas de direito privado. As diferenças entre elas a gente vai ver logo a seguir. Inclusive, eu fiz um quadro comparando ao mostrar os artigos para vocês. Então, pessoal, primeira característica, toda empresa estatal, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, tem personalidade jurídica de direito privado. Segunda característica, criação autorizada por lei específica. Para que um município, para que um estado, para que a União crie uma empresa pública ou sociedade de economia mista, antes tem que ter uma lei específica autorizando que seja criada aquela empresa. As empresas públicas e sociedades de economia mista são regidas por normas de direito público e de direito privado. É um regime misto, um regime híbrido. Tem regras de direito público, que são as licitações e concurso público. Se eu quero trabalhar numa empresa estatal, eu tenho que fazer concurso público para ingressar. Se eu quero fornecer algum serviço ou vender algum bem para uma empresa estatal,
eu preciso vencer uma licitação. Isso são normas de direito público. Já as normas de direito privado que vão se aplicar a essas empresas estatais são duas. Os empregados dessas empresas são regidos pela CLT e ela está sujeita ao pagamento de impostos. Então vejam só que interessante. Quando eu faço um concurso, por exemplo, para o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, para eu trabalhar no Banco do Brasil, eu tenho que passar no concurso. O diretor do Banco do Brasil, os gerentes das agências não podem contratar quem eles quiserem, porque para o Banco do Brasil são aplicáveis regras de direito público, como esta do concurso público e as licitações. Só que eu vou trabalhar lá e eu não vou ser regido pelo Estatuto dos Servidores. Não, eu vou ser um empregado do Banco do Brasil, regido pela CLT, que é o mesmo regime para quem trabalha nos bancos privados, Itaú, Bradesco. Então a gente tem aqui um regime misto, porque a empresa estatal vai ter normas de direito público, porque para eu trabalhar no Bradesco, que é um banco privado, eu não preciso fazer concurso. Para eu trabalhar no Itaú, eu não preciso fazer concurso. Para trabalhar no Banco do Brasil, eu preciso. Então tem essa diferença. Agora, os meus direitos, enquanto empregado do Banco do Brasil, são os mesmos do empregado do Itaú, do empregado dos outros bancos. Por quê? Porque são regidos pela CLT. Se eu passo no concurso do Banco do Brasil, eu não vou ser regido pela Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Federais. Não, eu sou regido pela CLT. E o Banco do Brasil paga impostos. Por que o Banco do Brasil paga impostos, pessoal? Dá para imaginar isso? Claro, né? Já pensou se o Banco do Brasil não pagasse impostos? Ia ser desleal a concorrência dele com os bancos privados que pagam imposto. Porque ele ia conseguir fazer tudo muito mais barato. Ia conseguir mais clientes e ia frustrar a concorrência. Sempre que o poder público cria uma empresa para atuar em regime concorrencial com outras empresas, essa empresa pública ou sociedade de economia mista não pode ser privilegiada pelo fato de ser pública. E ela vai pagar impostos como as demais empresas. Então vejam, nós temos numa empresa estatal normas de direito público e normas de direito privado que são aplicáveis. Qual é o campo de atuação de uma empresa estatal? É um serviço público, e é importante dizer que geralmente vai ser um serviço público lucrativo, porque a empresa vai ter uma receita, uma arrecadação, ou ainda em atividades econômicas. A atividade econômica, a empresa vai explorar uma atividade econômica que não é um serviço público. Pessoal, o serviço público é algo que vai satisfazer alguma necessidade ou até mesmo uma comodidade para a população. E nós temos empresas estatais que prestam serviços públicos. Só que tem outras empresas que não fazem serviço público. Tem empresas estatais que, mesmo pertencendo ao poder público, elas atuam numa atividade econômica, como a Petrobras, por exemplo, que vai atuar justamente no mercado do petróleo. E é possível isso. A empresa estatal pode ser criada tanto para atuar em um serviço público lucrativo ou para explorar atividades econômicas. É possível. Só que essa empresa, seja qual for a área de atuação dela, ela vai ter que pagar impostos, ela vai estar sujeita à CLT. Nós temos esse regime misto, esse regime híbrido. E por fim, quem passa em concurso público para trabalhar numa empresa estatal, apesar de ter que fazer concurso público, é regido pela CLT e vai ser chamado de empregado público. Então essas são as principais características das empresas estatais. E tudo isso é igual para a empresa pública e para a sociedade de economia mista. Depois eu vou mostrar para vocês aqui na lei quais são as diferenças, porque isso tem muita chance de ser perguntado em prova. Qual é a diferença, então, de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista? A gente vai ver que isso está muito baseado no capital da empresa, mas eu vou mostrar para vocês os detalhes mais importantes quando chegarmos nesses artigos. Então, inicialmente é isso. É isso que nós vamos estudar, então. Esta lei que nós vamos estudar traz as regras para o funcionamento de todas as empresas estatais. Então, começamos com o título 1 da lei, que vai nos apresentar, então, esta lei. Esta lei que nós vamos estudar é o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias. Espera aí, o que é uma subsidiária? É uma empresa que pertence a outra.
É possível que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista crie outra empresa? Sim, é possível. E essa subsidiária pode ser criada para prestar serviço para ela mesma. A Petrobras criou muitas subsidiárias. E aí tinha a Petrobras e tinham refinarias que eram subsidiárias da Petrobras. É possível. É possível a criação de subsidiárias. E também uma subsidiária, que seria uma empresa criada por uma empresa pública ou por uma sociedade de economia mista, também vai estar sujeita a esta lei. Então, essa lei é para a empresa pública, é para a sociedade de economia mista e para suas subsidiárias. A banca na prova vai tentar te enganar, dizendo que não se aplica essa lei para subsidiárias. Está errado, se aplica também. E abrange toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista de todas as esferas, da União, Estado, Distrito Federal e municípios. E eu já vi questão de prova tentar enganar o candidato afirmando que essa lei é só para as empresas da União. Está errado, é para todas, federais, estaduais e municipais. Todas as empresas estatais são regidas por esta lei. E aí diz a atuação dela mesmo, né? Porque para que serve uma empresa estatal? Para explorar uma atividade econômica, que pode ser produção ou comercialização de bens, ou prestação de serviços. Ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Todas as empresas estatais, então, estão aqui. O serviço postal é monopólio da União, pessoal. Só a União deve prestar serviço postal de acordo com a Constituição Federal. E tem uma empresa pública, que é a Empresa de Correios e Telégrafos, a ECT, que a gente popularmente conhece como Correios, que é uma empresa estatal em regime de monopólio. E para a empresa dos Correios também se aplica esta lei. Essa lei é para todas as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. A gente vai ter, excepcionalmente, que alguns artigos desta lei não vão se aplicar para uma empresa em alguns casos, mas a lei como um todo se aplica. E o parágrafo 1º vai justamente dizer isso. Ele diz o seguinte, olha, as empresas estatais que tiverem uma receita bruta inferior a 90 milhões de reais no ano, que é no exercício anterior, não vai ser aplicada toda esta lei, mas esses artigos serão aplicados. Porque diz aqui, ó, o título 1, exceto esses artigos, não se aplica à empresa pública de economia mista, ou seja, esses artigos se aplicam. Os outros artigos aqui do título 1 que não vão se aplicar. Agora, o artigo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27 vão se aplicar para todas as empresas. Os demais do título 1 não vão se aplicar para essas que estão aqui com receita inferior a 90 milhões de reais. O título 1 desta lei que nós vamos estudar, que nós já estamos estudando, este título, traz regras gerais sobre as empresas e vai trazer regras sobre a composição de conselho de administração, comitê de auditoria e tudo mais. E aí algumas dessas regras não vão se aplicar para essas empresas que não tiverem esse faturamento no ano. Bom, o título 2 dessa lei trata de licitações e esse vai se aplicar para todas. Porque aqui diz, ó, o título 1 não se aplica. Do título 1, somente esses artigos que se aplicam para essas empresas, digamos, menores, né? Porque é uma grande empresa também, mas menor que as outras pelo valor. O parágrafo 2º, falando sobre licitações e contratos, nos diz que as regras dos capítulos 1 e 2 do título 2, que são regras sobre licitações, aplicam-se inclusive à empresa pública dependente. Pessoal, o conceito de empresa pública dependente está lá no artigo 2º da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá, na Lei de Responsabilidade Fiscal, eles dizem que empresa estatal dependente é uma empresa que pertence ao poder público, mas não arrecada dinheiro suficiente para pagar o seu custeio. E todo mês, o ente público injeta dinheiro nessa empresa
para que ela consiga cumprir suas obrigações de custeio, principalmente pagamento de servidores. E essa regra sobre as licitações se aplica, inclusive, para a empresa dependente que explore atividade econômica, ainda que a atividade esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, prestação de serviços públicos. Então, o que está dizendo o parágrafo 2º, pessoal? Que a empresa pública dependente também tem que seguir as regras de licitação. E a banca pode tentar te enganar dizendo que a empresa pública dependente não está sujeita às regras dessa lei na licitação. E aí estaria errado, porque está sim. O parágrafo 3º prevê que os poderes executivos, quando a gente fala em poder executivo, é claro, a gente está falando em âmbito municipal na prefeitura, em âmbito estadual no governo do estado, em âmbito federal a presidência da república. Os poderes executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança para suas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem no parágrafo 1º. O que é o parágrafo 1º? É que eu falei, aquelas empresas que têm um faturamento menor do que 90 milhões. Quer dizer, mesmo que as empresas desse valor menor não estejam sujeitas a todos os artigos do título 1, o ente público, o poder executivo, pode criar normas de governança a serem respeitadas por elas. Bom, só que isso tinha um prazo. Isso deveria ter sido feito, essa lei é lá de 2016, quando a lei foi feita, os poderes executivos tiveram o prazo de 180 dias para editar esses atos. E os que não editaram sujeitam as suas empresas às regras de governança do título 1. Então vejam, a lei criou uma exceção que algumas empresas poderiam sair do título 1, das regras de governança. Mas, se o ente público não editasse regras, elas cairiam nessas mesmas regras que nós vamos estudar. Regras de governança que são muito importantes para o funcionamento das estatais. Aliás, um dos principais motivos dessa lei ter sido feita. Porque o que nós tínhamos no Brasil, e infelizmente ainda temos, mas era pior, é uma péssima gestão das empresas estatais, com políticos sem qualificação nenhuma assumindo cargos mais importantes. Isso aconteceu, e isso é uma crítica a todos os partidos políticos, porque todos os partidos políticos que passaram no poder colocaram pessoas incompetentes. Colocaram pessoas competentes também, mas junto vieram incompetentes. E os incompetentes conseguiram criar sérios problemas em empresas estatais, sérios problemas de gestão, de má gestão, né? E essa lei vai trazer regras para combater isso, para melhorar a gestão, trazendo requisitos para poder ser dirigente, trazendo algumas vedações, justamente para que a gente tenha pessoas com um mínimo de conhecimento e qualificação para administrar a empresa estatal. Que esse foi um grande problema que nós tivemos aqui no Brasil, eu diria, ao longo das últimas décadas. É um problema histórico e é um problema que sempre existe, não importa quem é que está no poder. É um problema cultural do nosso país. E essa lei veio tentar diminuir esse problema. Não resolve, mas diminui. Porque quando essa lei foi implementada, e eu acompanhei a implementação dela, muitos diretores de empresa tiveram que deixar a direção porque eles não atendiam os requisitos para estarem comandando uma empresa estatal. Então, essa lei, de imediato, já surtiu efeitos positivos. Bom, submete-se ao regime desta lei empresa pública e sociedade de economia mista que participe de consórcio. Então, também está sujeita a esta lei a empresa pública e sociedade de economia mista que faça parte de um consórcio, na condição de operadora. E também está sujeito ao regime desta lei a sociedade, inclusive sociedade de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista. Bom, nós temos que na participação em sociedade empresarial, que a empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário. Espera aí, quando é que eu tenho o controle acionário de uma empresa, pessoal? Eu vou ter o controle acionário quando eu tiver a maior parte das ações com direito a voto. E se, por algum motivo,
houver uma participação em uma outra empresa privada e a participação for menor, não for a maioria do capital com direito a voto, não tendo o controle acionário, mesmo assim, nessas empresas devem adotar, ao fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, materialidade e riscos do negócio no qual são partícipes. Quer dizer, quando uma empresa pública tiver ações de uma outra empresa, não tendo controle acionário, mesmo assim ela vai fiscalizar todos esses elementos para garantir, então, que o dinheiro público que de alguma forma está lá dentro daquela sociedade não esteja sendo jogado fora, né? Esteja bem aplicado, bem investido. E aqui tem uma lista, então, de elementos que vão fazer parte dessa fiscalização. Pelo que eu já vi de provas, eu não vi isso ser cobrado ainda. Nada impede que a banca nos surpreenda e agora a nossa prova pergunte. Mas é uma coisa menos cobrada, então eu vou deixar só para a leitura de vocês, porque essa lei das estatais é uma lei bem extensa e a gente não pode também perder muito tempo aqui. Eu vou mostrando para vocês aquilo que mais tem sido cobrado, necessário para vocês entenderem a lei, mas é necessário que vocês façam a leitura depois por conta própria. Então vamos agora para o segundo artigo da lei, que nos traz que a exploração da atividade econômica pelo Estado é exercida por meio de empresa pública ou sociedade de economia mista ou pelas suas subsidiárias. O parágrafo 1º nos traz que a constituição de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, seguindo o que dispõe lá no artigo 173 da Constituição Federal, depende de autorização legal, tem que ter uma lei autorizando a criação, como eu já mostrei no esquema, e a lei tem que indicar de forma clara qual é o relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional para que ela seja criada. Porque o poder público não deve criar empresas públicas sem nenhuma relevância, sem nenhum interesse. A empresa pública não deve ser uma fonte de recursos para o ente público. Até pode acabar sendo, mas não é essa a função. O poder público não cria empresas para ter mais dinheiro. Não é para isso que o poder público vai entrar nesse mercado. O poder público vai criar empresas quando achar que há um relevante interesse coletivo que tem uma empresa administrada pelo poder público ou ainda o imperativo de segurança nacional. Esses são as justificativas para que se criem empresas estatais. O parágrafo 2º estabelece que depende de autorização legislativa a criação também das subsidiárias dessas empresas. Assim como a empresa precisa de uma lei autorizando a criação, também para que seja criada uma subsidiária de uma dessas empresas é necessária a autorização. E a autorização para participação em empresa privada não se aplica a operações de tesouraria, adjudicações de ações em garantia e participações que tenham sido autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias. E agora, pessoal, nós temos no artigo 3º e 4º algo que tem sido bastante perguntado em prova de concurso. O artigo 3º traz o conceito de empresa pública, o artigo 4º de sociedade de economia mista. Tudo aquilo que eu falei que é comum a elas está aqui também. Por exemplo, eu falei que elas são pessoas de direito privado. E vocês podem perceber que tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado. Ambas têm a criação autorizada por lei. Só que aí começam as diferenças. A sociedade de economia mista, ela tem que ser criada sob a forma de sociedade anônima. E ao ser criada assim, está sujeita à lei das SAs. E é por essa lei que eu sei que vai ter o controle acionário quem tiver a maior parte das ações com direito a voto. Isso vem lá da lei das sociedades por ações. Então, a gente tem essa situação, que a empresa pública pode ser criada por qualquer forma societária, não precisa ser uma SA, muito embora muitas sejam, e a sociedade de economia mista sempre tem que ser uma SA. Então, essa é uma diferença importante entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Mas tem mais uma diferença que eu diria que é a principal diferença. O capital social da empresa pública é
integralmente detido por pessoas jurídicas de direito público. Quem possui o capital da empresa pública, todo ele, é a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eles têm todo esse capital. Na sociedade de economia mista, como o nome já diz, a economia é mista. O capital é misto. Uma parte do capital é público e outra é privado. Só que aí, a maior parte das ações com direito a voto pertencem a entes públicos. Porque se eu tiver uma empresa na qual o poder público não tem a maioria das ações, essa empresa não é uma sociedade de economia mista. Porque ela não é controlada pelo poder público. Porque para controlar uma empresa tem que ter a maioria das ações com direito a voto. Então é isso que nós temos. Essa é a grande diferença. A empresa pública vai ter um capital totalmente público. Eu gosto de falar que o capital é 100% público. Eu acho legal isso para memorizar. Enquanto a sociedade de economia mista tem um capital misto. Eu posso comprar ações da Petrobras, eu posso comprar ações do Banco do Brasil. Por que eu, pessoa física, privado, particular, posso comprar ações do Banco do Brasil e da Petrobras? Porque o Banco do Brasil e a Petrobras são sociedades de economia mista. Já de uma empresa pública, eu não posso comprar ações, porque o capital é todo público. Não tem ações lá na Bolsa de Valores que se possa comprar. Então essa é a grande diferença aqui entre empresa pública e sociedade de economia mista. Essas ações da sociedade de economia mista vão pertencer em maioria à União, Estados, DF, municípios ou até à entidade da administração indireta. Uma entidade de administração indireta pode ter o controle acionário de uma sociedade de economia mista também. E a gente tem ainda aqui um detalhe sobre o capital público. A empresa pública, o capital é 100% público. Ele pertence todo a ente público. E ele permite a participação de outras pessoas de direito público interno e entidades da administração indireta, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então eu posso ter uma empresa pública que seja, por exemplo, 80% da União e 20% da empresa pertencendo a um estado, por exemplo, ou a um município. É possível. Então, eu não estou dizendo que tem um único dono da empresa pública, quando eu digo que o capital dela é totalmente público. Não. Eu digo que todo o capital dela é público, ou pertence à União, ou ao estado, ou ao município, ou à entidade da administração indireta. É isso. Esse é o detalhe. Então, aí nós temos, então, as principais diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Isso tem sido bastante cobrado em prova. É importante também, claro, além desse quadro, que vocês façam a leitura e releitura dos artigos 3º e 4º, porque tem bastante chance deles serem perguntados na nossa prova, essa diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. O próximo capítulo nos traz o regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista, começando então que a economia mista tem que ser sociedade anônima, seguindo as regras da Lei 6.404 de 76. E essa regra, mais uma vez, percebam que é só para a sociedade de economia mista. A empresa pública não é obrigada a ser uma sociedade anônima. A sociedade de economia mista, sim. E o Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e das suas subsidiárias deve observar regras de governança corporativa, transparência e estruturas práticas de gestão de riscos e controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, também mecanismos para sua proteção. E tudo isso está nessa lei. Nos próximos artigos nós vamos, inclusive, ver essas regras que devem ser observadas por todas as empresas estatais. Aplicam-se a todas as empresas públicas, sociedades de economia mista de capital fechado e suas subsidiárias, as disposições da Lei 6404/76 e também as normas da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por um auditor que tenha sido registrado nesse órgão. Bom, agora nós temos aqui no artigo 8º
os requisitos de transparência. E isso a gente vai ver no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!